E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nadi Narras chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale. Em valores de hoje, o suficiente para ser o segundo brasileiro mais rico, atrás apenas de Lema. Depois do auge, veio a queda, tão grande quanto o golpe que ele aplicou. Ele chegou a ser dono de 7% da Petrobras e 12% da Vale, o que é algo espantoso. Se alguém tivesse frações desse tamanho das duas empresas hoje, só isso já garantiria uma fortuna de aproximadamente 12 bilhões de dólares, o suficiente para assumir a posição 138 do mais rico do mundo e a segunda do mais rico do Brasil. Nos anos 80, Nadi Narras era dono dessas fatias da petroleira e da mineradora. Nenhuma das duas tinha a sombra do tamanho que tem hoje. Mesmo assim, contar com 7% da Petrobras e 12% da Vale já significava um portfólio monstruoso de ações, 500 milhões de dólares na época, ou mais de 1 bi de dólares se fosse hoje. E isso era só uma parte da fortuna de Nadi Narras, um fumante de charutos de 1,90 m que nasceu no Líbano, criado no Cairo e estudado em Londres. Ele chegou no Brasil com apenas 22 anos de idade e 2 milhões de dólares, que são cortesia da sua família, atrás de grandes oportunidades. Achou várias, de criação de coelhos à especulação no mercado internacional da prata. Mas foi na bolsa que ele se encontrou como investidor. Aos 40 anos, já era multimilionário e visto como o melhor especulador que já tinha pisado nas terras brasileiras. Uma das melhores jogadas de Nadi foi em 1988. Ele adquiriu um caminhão de opções de compra da Petrobras quando as ações estavam em baixa. Opções de compra são uma aposta. Funciona assim: digamos que uma ação esteja a R$50, aí você paga R$1 por um vale. Imagine como se fosse um papelzinho mesmo, que dá o direito de comprar essa mesma ação dali a 30 dias por R$100. Se der um mês e a ação estiver abaixo de R$100, você perde seu R$1, porque o papelzinho não dura para sempre, vence depois de 30 dias. Mas se a ação estiver, vá lá, digamos, R$130, maravilha, você consegue comprar ações por R$100, já que o papelzinho se permite isso, e revende na hora pelo preço de mercado. Cada R$1 rende 30. Lucro de 3.000%. Se você tivesse gastado 10 mil reais em papelzinhos de R$1, levaria 300 mil reais para casa sem ter feito absolutamente nada. Parece exagero, mas é isso em um cenário possível no mercado de opções. Tanto que aconteceu com Narras várias vezes. Mas não foi sorte do libanês, e sim um plano bem arquitetado. Narras comprou seu caminhão de opções e passou a trabalhar para que os preços subissem. Como? Comprando ações no mercado, na surdinha, fazendo um alarde. Quanto mais ações ele comprava, mais o preço subia. Oferta e demanda, como sempre. À primeira vista parece um negócio tão inteligente quanto vender um almoço para comprar a janta, mas não. Os lucros do mercado de opções dão e sobram para fazer essa jogada valer a pena. Note que isso só vale para a realidade de uma bolsa de valores pequena, em que há relativamente pouco dinheiro circulando. Hoje, um investidor sozinho até consegue botar para cima o preço de uma ação, mas precisa gastar bilhões para mantê-lo no alto por semanas. Em 1988, bastavam apenas alguns bilhões para fazer essa jogada. Não que fosse fácil, Narras teve que levantar empréstimos vultuosos para conseguir as carretas de dólares que precisava para comprar suas toneladas de ações. Não é num café com um gerente que você consegue empréstimos desse tamanho. Narras precisava da aprovação de altos diretores de banco para arranjar o tanto que ele precisava para isso. Mas aí quem dava uma força era seu iate ancorado em Mônaco, para onde levava o pessoal dos bancos ao longo do verão europeu. Bom, Narras foi comprando cada vez mais ações da Petrobras com o dinheiro dos empréstimos e os papéis foram subindo cada vez mais. Aí entra a história mais clássica do mercado financeiro: quanto mais uma ação sobe, mais gente compra. O papel ganha vida própria.
Quando chegou o vencimento das opções de Narras, a Petrobras já tinha subido 400%. Aí Narras exerceu o direito de seus papeizinhos. Suas opções de compra lhe davam o de comprar as ações por preço defasado e revender as ações com lucro na mesma hora, a preço de mercado. Foi mais interessante que isso, na verdade. A operação envolvia um monte de valores diferentes. Cada lote de opções foi comprado por um valor específico, por isso muda todo dia, e davam direito a comprar os papéis a preços distintos, já que esse número também não permanece estático. Mas vamos simplificar isso. Digamos que as ações da Petrobras tinham chegado a $40 cada uma e as opções permitiam a Narras comprar a $20. Só que ela estava com tantas ações na mão que não existia tantos papéis assim da Petrobras à venda no pregão. Quando ele exerceu seu direito de compra, então, o pessoal que tinha vendido as opções para ele, lá atrás precisou adquirir boa parte das ações da Petrobras que precisavam com o próprio Narras, ao preço de mercado de $40, tudo para repassar a ele a $20. Nade ficava com a diferença em dinheiro mais as ações. Depois de quitar os empréstimos, terminou essa jogada com as opções da Petrobras a $30 milhões mais rico, é o valor real, estimado por analistas na época. Essa foi a primeira vez. Depois viria outra que prometia mais dinheiro ainda. Entre 88 e 89, ele fez os papéis da Vale subirem 1.600%. Em 8 meses, sempre com empréstimos vultuosos, enquanto ia lucrando com as opções. Manipular preços para lucrar com a subida é ilegal? Sim, mas aí entram filigranas jurídicos no meio. O sujeito pode dizer que estava comprando as ações porque não há nada na lei que impeça detentores de opções a fazer isso. No caso de Narras, porém, era difícil emplacar essa. Descobriram que 3 empresas dele estavam comprando e vendendo ações entre si para puxar os preços do mercado para cima. Essa masturbação financeira era exatamente o que alguns investidores faziam na Bolsa de Nova York em 29, o que acabou dando o que deu, né? O crash de 29, um dos piores crashes da história. Bom, Narras só se complicou quando o presidente da Bovespa, cansado das manipulações, convenceu os bancos que emprestavam para Narras a fechar as torneiras do dinheiro. Só que ele já tinha passado $milhões em cheques para comprar mais ações da Vale. Como os empréstimos não vieram, os cheques acabaram voltando. Estava sem fundos e as corretoras que intermediaram a compra ficaram com dívida. Nisso, a Bovespa confiscou a carteira de ações de $500 milhões de Narras para compensar os prejuízos. E o problema com os cheques lhe rendeu uma condenação a 1 ano de prisão domiciliar. Ele também foi processado por crime contra o sistema financeiro, mas acabou sendo absolvido. Narras ainda passaria os anos seguintes se dizendo vítima de um golpe do antigo presidente da Bolsa. Sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina não seria Carlos Slim, por exemplo, disse em uma entrevista em 2008, seria ele. Mas o golpeado mesmo foi o mercado financeiro. Quando a jogada de Narras para inflar os preços virou assunto no Jornal Nacional, a Bolsa quebrou. Não teve pregão no primeiro dia depois do esquema, que o esquema veio a público. O medo era de uma queda massiva. Ninguém sabia o quantos daqueles 1.600% das ações na Vale tinham subido só pela influência de Narras. E agora? E se ele tivesse bombado o preço de outras ações também? Isso gerou muita incerteza no mercado. Pior, a manipulação dos preços tinha criado uma corrida para a Bolsa, que é o que sempre acontece quando algumas ações sobem muito. Nisso, até papéis que não tinham nada a ver com o esquema de Narras não paravam de subir. A arrancada foi de 2.549% em 1988, descontados 1.037% da inflação daquele ano. Ainda significava uma alta real de 1.500%. Era uma das maiores subidas de um mercado acionário da história da humanidade. Agora que estava claro para todo mundo que tinha coisa ali, ficou óbvio, era uma senhora bolha. Uma onda gigante prestes a arrebentar e levar o mercado financeiro junto. O pensamento geral era naquela lógica de bolha estourando.
todo mundo tentaria vender tudo com medo de que todo mundo tentasse vender tudo. O mesmo efeito que acontece quando sobe, acontece quando cai. E foi o que aconteceu. De cara, as ações perderam 1/3 do seu valor. Parece pouco, só que é mais do que a Bolsa de Valores de Nova York tinha caído em 1929. Uma bomba. Só não chegou a ser uma tragédia para o resto da economia no Brasil, porque nossa Bolsa de Valores era mirada na época. Representava menos de 5% do PIB. Se fosse hoje, que ela tem mais ou menos 75%, e de um PIB 4 vezes maior que naquela época, sai de baixo, ia ser uma tragédia, um colapso financeiro. Ia dar saudade de quando o maior problema da economia era uma inflação de 1000%. Enfim, pessoal, essa é a história de Nas, para quem não tinha conhecimento detalhado sobre o assunto. Se você gostou das informações que eu relatei nesse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.